Estamos de volta com o segundo bloco do Fiscalização Pública e hoje a gente está conversando com o vereador João Vidal do PSB. Vereador, faz pouquíssimo tempo que foi aprovado o plano diretor aqui na casa e o senhor teve a honra aí de apresentar 12 emendas que foram aprovadas. Resumindo para as pessoas que assistem, o que essas emendas pedem? Olha, essas emendas elas estão concentradas ali no capítulo que trata do meio ambiente, que foi o capítulo que eu destrinchei. Eu li todo o plano diretor, é um calhamaço aí de 300 páginas. Participei da construção do plano diretor, foi um processo muito importante aí que a prefeitura encampou, liderou. E quando ele chegou aqui na Câmara, eu conseguia emplacar essas 12 emendas que, de certa forma, aperfeiçoava o texto do capítulo do meio ambiente, que é a área que eu dedico um pouco mais de atenção do meu mandato aí, a área da preservação dos recursos naturais em Taubaté como forma de desenvolvimento sustentável na nossa cidade, que não tem como mais fugir hoje das cidades inteligentes, cidades inovadoras, como eu acredito que seja o caso de Taubaté. Dentro dessas emendas tem uma mais específica que a gente está trabalhando agora, que é a emenda que estabelece que a Sabesp, em conjunto com a Prefeitura, tem que dar conta, tem que regularizar os casos de soleira negativa. Eu quero utilizar aqui o espaço deste programa para dizer que, explicar um pouco da soleira negativa, pode ser? Sim, com certeza. E também provocar e convocar as pessoas nessa situação que nos procurem para que a gente realize esse acerto ambiental na cidade. A soleira negativa são casas que estão abaixo do nível da rua e, por estarem abaixo do nível da rua, não consegue ligar a sua rede de esgoto residencial na rede de esgoto pública que está na rua. E daí esse esgoto vai para Deus sabe onde, né? Casas que estão perto de rios, por exemplo, o esgoto vai para rio, então vão para fossas que nem sempre estão bem instaladas, e essas fossas acabam poluindo os lençóis freáticos tão importantes para a nosso abastecimento hídrico, nosso abastecimento de água. E são mais de 2.000 residências nessa situação. Então é um problema de saúde pública, não é um problema só da residência. Em geral, são residências que construíram, são residências antigas, então na época a fiscalização não era tão, ou a lei não exigia tanto disso, e elas ficaram nessa situação. Mas hoje essas casas é interessante para a população, é interessante para a cidade, é uma questão de saúde pública, como eu disse, que elas liguem na rede de esgoto e parem de dispensar seus esgotos em locais inapropriados. Então, no plano diretor, na área de meio ambiente, eu consegui colocar essa emenda para que a Prefeitura e também a Sabesp viabilizem soluções para que essas casas possam ser ligadas nas redes de esgoto e acabe com a dispensa irregular de esgoto na cidade. Como eu disse, registradas são mais de 2.000 residências nessa situação. Então, quem conhece ou está nessa situação, nos procure para a gente começar um trabalho, uma campanha em prol da solução desse grave problema. Você falou do meio ambiente, daqui a pouco também já começam as audiências de orçamento. O senhor pretende já antecipar para a gente aqui um pouquinho se existe uma intenção aí de colocar mais emendas para esse orçamento da Secretaria de Meio Ambiente? Total, existe sim, Tânia. Excelente pergunta. Em todos os anos que eu destinei emendas de orçamento, eu destinei o máximo possível de emendas à Secretaria de Meio Ambiente, às políticas e programas ambientais na cidade. Faço isso por 2 motivos. O primeiro, ideológico, porque eu quero cada vez mais valorizar essa pauta, valorizar esse trabalho. E outro, porque ele não é tão valorizado do ponto de vista orçamentário da Prefeitura. Infelizmente, não é um problema só de Taubaté. Estaria mais feliz se fosse só Taubaté, lutaria mais aqui. É um problema de todas as cidades. As agendas de proteção do meio ambiente não são prioridade nos governos. Haja vista que em 2015, uma emenda minha dobrou o orçamento das políticas e programas ambientais da cidade. Eu quero continuar nessa toada. A última emenda, por exemplo, possibilitou a gente fazer um plano municipal de arborização, mapear
as árvores da cidade e estabelecer metas e objetivos para como que nós queremos nossa cidade mais arborizada, né? Uma política muito importante para a qualidade de vida da cidade é a arborização. Melhora a qualidade do ar, melhora o clima, melhora o ambiente, embeleza a cidade, e isso aumenta a autoestima do seu povo. Então, a minha emenda, eu fico muito feliz de ter possibilitado isso. E por aí vai. Muitas outras ações foram possíveis graças a emendas que eu destinei e dediquei. Parecem distantes da população essas políticas, às vezes poucos visualizam isso, mas é de extrema importância e o dia que eu deixar de ser vereador, eu acho que esse legado eu vou me orgulhar bastante de ter fortalecido a política de meio ambiente na cidade e que são políticas que são visíveis em longo prazo. Um dia vão ver. Com certeza. E outro tema que o senhor tem falado muito na tribuna fora o meio ambiente é a tal da reforma política, que não cabe só a Taubaté, mas o Brasil inteiro, né, vereador? Quem nos assiste às vezes não entende muito bem essa história de distritão, o que acontece. Pode então explicar pra gente, porque é confuso, né? É bem confuso, bem confuso. São regras que o povo não se apropria tanto. Na verdade, é confuso porque as pessoas dedicam um pouco a entender, né? Porque de fato é simples de entender. Mas precisaria ter um esforço maior de verdade da classe política, dos governos, de fazer o povo entender. Às vezes, me parece que a incompreensão da população com relação a isso anima os mal intencionados. Mas o mais grave da reforma política, no meu entender, e eu tenho usado a tribuna para falar disso, é que não pode deixar as pessoas que estão lá pensarem nos seus próprios interesses. E a reforma política, da maneira que estava, eu acho que estava, porque já enfraqueceu bastante, mas tudo pode acontecer. A gente tem mais aí uns 20 e tantos dias aí possíveis de algo mudar, porque as leis eleitorais têm que mudar até um ano antes da próxima eleição. E a próxima eleição é 7 de outubro de 2018, então, em tese, até 6 de outubro de 2017 agora, as mudanças podem acontecer. Mas o que vinha sendo discutido lá era algo bem preocupante, que afastaria a renovação da política, afastaria a vinda de novos nomes, afastaria a vinda de pessoas com poucos recursos, de líderes sociais pura e simplesmente, e privilegiaria ricos, privilegiaria representantes de grandes conglomerados econômicos que têm recursos privados para fazerem as campanhas. Seria algo bem injusto socialmente, eleitoralmente falando, né? Não dá para a gente discorrer exatamente da reforma política aqui, mas era muito preocupante e eu me preocupei de trazer essa discussão para a tribuna, porque a gente vai passar o ano que vem por um momento muito crucial para o Brasil. A gente passa um momento crucial. Eu sempre vejo do ponto de vista otimista. Bom, poderosos estão sendo presos, a corrupção está mais difícil. As pessoas, os agentes que têm acesso a meios de corrupção estão mais receosos. Então isso é importante para o Brasil. E o lado positivo é esse, que as coisas estão acontecendo do ponto de vista da punição. Por outro lado, tem que acontecer também do ponto de vista da renovação, do ponto de vista do voto, para a gente ter representantes mais sensíveis e mais ligados às demandas sociais e não ligados às demandas de interesses privados, interesses corporativos, interesses econômicos, como é o caso, por exemplo, dos deputados que eram ligados a forças como Odebrecht ou como JBS, que estavam lá a serviço desses grandes empresários ou dessas grandes empresas. A gente tem que ter gente a serviço lá da primeira infância, tem que ter gente a serviço das pessoas com deficiência, tem que ter gente a serviço dos trabalhadores, tem que ter pessoas ligadas ao setor do comércio, por exemplo, ou ligadas ao meio ambiente. São essas pessoas ligadas às cidades, ligadas às regiões, para representar esses interesses no Congresso e conseguir trazer recursos capazes de atender as necessidades desse povo. E não pessoas ligadas a lobistas, ligadas a poderosos com muito dinheiro e que conseguem se eleger com campanhas milionárias. A reforma os privilegiaria e esse era o meu medo. Eu acho que é bom ficar atento, mas deve estar caminhando para a derrota essa proposta.
Podemos se Deus dizer quiser. podemos dizer que uma reforma é necessária, porém não do jeito que estão planejando? Exatamente, a reforma é necessária, mas envolvendo todos, né? Envolvendo a população, tendo um debate, não uma coisa rápida, discutida só entre eles, entendeu? Tem tantos formuladores políticos, tantas pessoas pensando política aqui na academia, nas universidades, nos movimentos populares, e daí meia dúzia de deputados ligados ao PMDB ou ligados à base do Michel Temer, pensando em preservar seus mandatos, vão lá e dão uma canetada atropelando tudo e todos em nome da sua própria manutenção, em nome da manutenção dos seus cargos, em nome da manutenção do seu status quo. Isso não pode, o Brasil não pode aceitar isso, entende? Com certeza, fica esse recado para você, então, pensar um pouquinho mais sobre a política, não só da nossa região, né, vereador, mas do nosso estado, do nosso país inteiro. Que nos envolve a todos, Que nos né? envolve, A política exatamente. brasileira tem nos afetado diretamente. E, infelizmente, o nosso tempo é curto. Acabou a Fiscalização Pública. Se você gostou dessa entrevista e quer ver as outras, vai no site, vai no Facebook, no YouTube e também ao longo da nossa programação, que a gente sempre passa as anteriores. Continue aqui com a gente na TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale, e até a próxima.